Bom dia, meu nome é Jaqueline Saracini e o tema do meu seminário da matéria de Tecnologia da Informação e Comunicação é simuladores. Primeiramente, vamos a uma introdução. Cada vez mais nós notamos que a atenção dos estudantes ela possui uma duração limitada. O aluno ele acaba perdendo o foco durante a aula muito rapidamente. E a nossa cultura visual condicionou-os a interagir com a informação, o que parece pedir um estilo de aprendizagem um pouco mais interativo em sala de aula, vindo do professor. Nesse momento onde a gente vive uma efervescência tecnológica, é necessário que o professor consiga, através do uso dos simuladores, puxar a atenção dos alunos de volta à sala de aula, além de que os mesmos eles conseguem melhorar a aprendizagem de certos assuntos através da interatividade. A simulação consiste na utilização de certas técnicas matemáticas empregadas em computadores, as quais elas permitem imitar o funcionamento de praticamente qualquer tipo de operação ou processo real. Ou seja, ele é o estudo do comportamento de sistemas reais através do exercício de modelos. Alguns exemplos básicos que nós temos são os simuladores utilizados para treinamento em autoescola e simuladores de voo utilizados para treinamento de cadetes da aeronáutica, onde o aluno, ele, antes de passar para o real, ele aprende a lidar com situações críticas. A simulação, então, ela, além de ser utilizada para treinamento, ela pode ser aplicada como um dispositivo para a compreensão de problemas, um meio de comunicação para descrever operações de sistemas, uma ferramenta para análise para determinar os elementos críticos de análise e estimar medidas do desempenho das mesmas, uma ferramenta de projeto para avaliar problemas e propor possíveis soluções, um sistema de planejamento de operações para trabalhos, tarefas e recursos, um mecanismo de controle, uma ferramenta de treinamento, como já citado, e uma parte do sistema para fornecer informações online, projeções de situações e suporte a decisões. O uso da simulação para fins educacionais ele pode ser feito de duas formas distintas, sendo ele através da simulação de eventos ou processos, e em um primeiro nível pode-se classificar as simulações através do observador, que seria o aluno, sendo ela interativa e não interativa. Na simulação não interativa, o usuário não vai poder alterar nenhum parâmetro da simulação. Os simuladores interativos eles servem então para mostrar e ilustrar, na verdade, evoluções temporais de algum evento ou fenômeno, que seriam os GIFs animados, que podem ser vistos abaixo, e os vídeos trazidos pelo professor do YouTube ou outras plataformas que permitem o aluno melhor entendimento dos conteúdos. As simulações interativas, elas permitem então que o aluno ele possa alterar a simulação, ele podendo explorar a situação física representada e verificar quais seriam as implicações das alterações feitas por ele no comportamento do fenômeno que vem sendo estudado. Algumas plataformas como Java e Flash são utilizadas para simulação interativa, a modelagem dinâmica em 2D, a modelagem virtual em 3D, como o software Avogadro, que permite ao aluno montar moléculas tanto reais como não imaginadas, permitindo ao aluno visualizar a molécula tridimensionalmente, fugindo do quadro, bem como também programas de simulação científica e até mesmo os jogos de ação do videogame. A importância na criação de simuladores, ela se deve principalmente ao treinamento das pessoas, como eu já citei anteriormente, porque ela permite passar ao aluno sensações que na realidade não estão acontecendo, como o simulador de carro, utilizado para o treinamento nas autoescolas, que acaba passando conceitos básicos para o futuro motorista. Na aeronáutica, um treinamento de comandos, o aluno aprende a decolar o avião, aterrissar o avião e aprende a lidar com situações críticas. Jogos virtuais de simulador de vida, onde o aluno consegue
alterar as funções do personagem, e também simulador de raio-x, que é utilizado em faculdades de medicina, sem o uso de pacientes, pois ele permite, então, todos os simuladores, que o aluno possa cometer o erro sem que cause problemas às pessoas, como ferimentos e danos à saúde que possam até levar ao óbito. O uso dos simuladores em sala de aula é mostrado por alguns autores que a tendência messiânica de colocar a tecnologia e o computador como salvadores da educação e dos estudantes, que acaba se passando de que os simuladores vão livrar os alunos das aulas chatas e dos pensamentos provincianos e da falta de motivação das aulas tradicionais. Mas apenas o simulador não consegue fazer essa tarefa. É necessário que o professor esteja preparado para o uso deles e que ele aprenda a incorporar os mesmos no seu plano didático, para que aí sim se possam fugir das aulas consideradas chatas. Algumas pesquisas elas vêm obtendo bons resultados no uso dos simuladores. O maior foco dos artigos ele está em volta então das matérias de química e física, onde a maioria dos alunos acaba apresentando uma grande dificuldade pelo seu ensino e entendimento e pela falta de laboratórios apropriados para o ensino das mesmas. A ideia do uso dos simuladores em sala de aula, então, é, além de melhorar o entendimento, aproximar o aluno dos fenômenos que ele não tem acesso ao mundo real, que ele apenas consegue imaginar, além de aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem e acaba evitando alguns perigos os quais o aluno poderia ser exposto indo a um laboratório, como o uso de ácidos e bases fortes. Na química, para Souza 2004, a utilização de recursos computacionais nas aulas de química, ela representa uma alternativa viável, pois ela pode contribuir no processo educacional e na tentativa de contextualizar a teoria e a prática. O aluno ele sai apenas da teoria que é passada pelo professor no quadro e ele consegue ver a aplicação dessa teoria na prática. O que aquilo representa, os exemplos do que aquilo pode causar, por exemplo, na química. E também destaca ainda que alguns motivos do uso na disciplina são a melhoria da capacidade de compreensão e da intensificação de aprendizagem virtual, o desenvolvimento autodinâmico, o auxílio na visualização de conteúdos que são abstratos, que o aluno tem que imaginar por conta própria, e de experimentos que são considerados potencialmente perigosos para serem feitos no laboratório. No slide a seguir, a gente traz alguns exemplos do que foi falado. Por exemplo, a reação da primeira figura, que não conseguiria ser realizada numa escola. Nós também temos alguns sites, como o site da Universidade do Colorado, que traz diversos simuladores que podem ser utilizados para a aplicação dos conceitos das aulas de química. Na física, é considerado por muitos alunos como uma matéria sendo difícil de compreender. Por isso, os estudantes eles logo perdem o interesse e acabam desistindo de estudá-la. Muitos professores, então, adotam os experimentos para que possa facilitar a visualização dos fenômenos que o professor passa em quadro, o que é muito importante e é eficiente, pois ele chama a atenção do aluno e mostra que a física é muito mais do que os cálculos que o professor passa no quadro. Ele mostra qual é a função daqueles cálculos que o professor passou, o que aquilo pode implicar. Foram realizados vários estudos em relação à área da física, onde os professores aplicavam testes antes do uso dos simuladores e pós. E foi notado que os alunos aprenderam a gostar da matéria, além de compreender muito facilmente o conteúdo que os alunos antes consideravam difíceis, passados pelo professor. No slide a seguir, a gente consegue ver os circuitos, a gente consegue ver simuladores para o uso de conceitos de força,
e também vários softwares que são simuladores disponibilizados pela Universidade do Colorado que facilitam o entendimento de conceitos aplicados na matéria de física. Na biologia, os autores eles destacam que a falta de laboratório estruturado para o ensino da mesma é um dos principais problemas para o entendimento da matéria. Então, aprendia-se apenas a teoria e não havia comprovação através da prática, e por isso a interação do aluno-experimento era basicamente nula. Alguns softwares eles permitem que o aluno possa visualizar várias lâminas, dessecar animais, como um software conhecido, um simulador conhecido como coração de ave, além de que o aluno consegue observar em um espaço curto de tempo a realização de alguns ensaios que não poderiam devido ao longo tempo necessário para que os mesmos acontecessem. A NASA ela desenvolveu um projeto que se chama Microscópio Virtual, que disponibiliza ao usuário um acesso a um verdadeiro microscópio virtual diretamente em seu próprio computador. Ela traz imagens reais e de alta qualidade, desde plantas até o solo lunar, onde o aluno consegue visualizar, então, sem que o mesmo possua acesso a tais em sua vida real. Os simuladores também vêm sendo aplicados no ensino superior, como em medicina, odontologia, enfermagem, que permite novas abordagens para o ensino de práticas médicas, denominadas de medicina baseada em simulação, para fim de treinamento, onde o aluno é exposto a situações críticas que um erro poderia causar à vida do paciente. O aluno acaba sendo exposto ao maior número de problemas o suficiente para que o mesmo consiga lidar com tais em situações reais. Existem softwares que demoraram anos para ser feitos, onde foi-se necessário muito tempo de estudo e dissecação para que o aluno consiga visualizar sem o uso de cadáveres, consiga visualizar através do computador as partes do corpo humano. No ensino da matemática, o site da Universidade do Colorado também disponibiliza simuladores para o ensino da matéria, que vão ajudar na compreensão das funções de seno, cosseno, frações e gráficos, que vão mostrar para o aluno a prática dos cálculos que ele realiza em sala e consegue explicar de maneira mais clara os conceitos que o professor acaba passando no quadro. Claro que nós não temos apenas benefícios da simulação, a gente tem alguns problemas também que devem ser pontuados. O uso da simulação de jogos ele não pode ser feito em todo tipo de situação ou com todas as pessoas. O emprego da simulação em jogos em sala não é fácil, ele exige um planejamento vindo do professor e uma preparação bem maior do que em aulas expositivas. O tempo também ele é um grande empecilho no uso dos simuladores, porque algumas simulações, como simulações de reações químicas, às vezes vão demorar horas e horas e o professor não tem tempo suficiente para que as mesmas sejam completas. Além disso, nem todos os estudantes, como mostraram alguns estudos, eles gostam desse tipo de aprendizagem. Eles acabam preferindo palestras. Então, uma conclusão no uso dos simuladores é que acredita-se que a aplicação pedagogicamente adequada dessas ferramentas ela possibilita aplicar a prática docente, promovendo então mudanças significativas na ação professoral em sala de aula. As simulações computacionais elas proporcionam ao professor a possibilidade de desenvolvimento de conteúdos de forma mais atual e dinâmica, de modo que é possível aprofundar conteúdos trabalhados na sala de aula convencional e despertar o maior interesse e motivação nos alunos, sendo uma alternativa na metodologia de trabalho, podendo ser utilizada como complementar nas aulas expositivas. O uso dos simuladores, então, ele consegue puxar a atenção do aluno e acaba despertando interesses que possivelmente o aluno não havia notado, que ele acaba aprendendo a gostar da matéria a qual ele é apresentado pelo professor. Acaba fazendo o aluno buscar mais informações que podem levar o aluno a ter um interesse e futuramente se tornar um profissional da área. Essas são algumas referências utilizadas para
a produção do trabalho e obrigado pela atenção.